Paz do Senhor para vocês nessa tarde, né? E eu quero deixar aqui em rápidas palavras, né, bem conciso, que nós venhamos meditar um pouco na Bíblia, né? Espero que esteja tudo bem com a tua família, né? Com você, e seja abençoado através da palavra de Deus, né? Que Deus possa te abençoar. Eu quero meditar com você de forma concisa, Mateus 24:34. Jesus fala a respeito de muitas coisas que aconteceriam no mundo, e já aconteceu também, né? E ele diz assim que não passaria esta geração sem que tudo isso se cumprisse. Ele fala de guerra, de rumor de guerra, de peste em vários lugares, né? E ele fala que tudo isso era o princípio das dores, né? E eu quero te mostrar algumas coisas na Bíblia, que você possa ler a Bíblia, faça da Bíblia seu manual de pesquisa. A Bíblia não é um livro ultrapassado, muito embora o cânon da Bíblia se fechou há 100 anos, né? 100 anos no primeiro século, mas a Bíblia é um livro preciso. Tudo que está acontecendo você pode ver, analisando as escrituras você pode ver. Então Jesus disse que não passaria essa geração sem que tudo isso se cumprisse. E quando você olha para... O que significa geração? Geração se refere a um período de 25 anos, geração se refere a árvore genealógica, mas geração na Bíblia, no contexto bíblico, quando você lê o Salmo 90, versículo 10, o Moisés fala neste salmo que ele diz assim que a nossa vida dura de 70 a 80 anos e o resto é canseiro e enfado, né? E geração se refere também à nação de Israel, né? Porque já tentaram, reis, imperadores, tentaram destruir a nação de Israel, mas nunca conseguiram, né? Você pode ver que na Babilônia, né, o Salmo 137, versículo 9, fala a respeito da Babilônia, que eles pegavam nas crianças e atiravam nas paredes, né? E você vê que o salmista que está falando no Salmo 137, versículo 8 e 9, diz assim: "Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante o que nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras." Então, entendeu? Porque quando Babilônia entrou em Israel, eles pegavam as crianças da mão das mães e passavam na parede. E não foi diferente na Segunda Guerra Mundial, em 1945, né? Em que os nazistas pegavam também as crianças israelitas, os judeus, né? Que foram 8 milhões de judeus, né, mortos na Segunda Guerra Mundial. Eles pegavam as crianças israelitas e passavam na parede. Então, para você ver. Então é isso, eu quero te falar que nós somos a última geração, né? Aqui fala sobre um estudo muito legal e eu quero que você analise ele comigo, que fala que nós somos a última geração. Por exemplo, a explosão do conhecimento. Quando você lê no capítulo 12, versículo 4 de Daniel, Daniel fala sobre a explosão do conhecimento. Deus diz para ele encerrar, fechar aquele livro, né? O livro que Deus estava revelando para ele, o Apocalipse do Antigo Testamento, e ele diz que a ciência ia se multiplicar. Então você vê muitos fatores, né? Na Revolução Industrial, nós sabemos que de Davi, de Adão, até o ano de 1900, que aconteceu a Revolução Industrial, o homem andava a pé, né? O homem andava a pé. Então, quando você vê que várias invenções a partir de 1900 começaram a surgir, né? Você vê que a invenção do automóvel foi em 1150, a invenção do telefone em 1170, o avião foi em 23 de outubro de 1906, né? O 14 bis que o Santos Dumont inventou. O rádio começou no Brasil foi em 1923, mas foi em 1901 que surgiu o rádio. E a televisão em 1926. Então você vai vendo que no desenrolar da história, o conhecimento, hoje em dia nós já tem naves, né? Naves, aviões não tripulados, né? Os drones inventados com o propósito, se houver uma guerra, né? Drones espiões. Então você vê que na área do conhecimento a Bíblia está se cumprindo fielmente. A profecia de Daniel foi cerca de 2.500 anos atrás. E você vê que está tendo fidelidade naquele que fala. E você vê, por exemplo, segundo, a praga do Oriente Médio. Quando você lê no capítulo 14, 12 a 17 de Zacarias,
a Bíblia cita uma praga. Uma praga, o que é uma praga? Uma praga é como se o profeta aqui fala de algo que vai acometer as pessoas no Oriente Médio, aqueles que guerrearem contra Israel, né? E os estudiosos vieram pesquisando e se perguntando o que seria esta praga. Porque quando você lê no capítulo 14, versículo 12 de Zacarias, a Bíblia diz assim, que esta será a praga com que o Senhor ferirá aqueles que guerrearem contra Israel. A língua consumirá na sua boca, os olhos nas suas órbitas, antes mesmo deles caírem no chão. Nunca se viu tal coisa, nunca se viu tal praga, né? Mas aconteceu um evento em 6 e 9 de agosto de 1945, que eles analisaram que poderá ser algo parecido com o que registra Zacarias, né? Quando foram lançadas as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que mataram para mais de 200 mil pessoas. As pessoas no centro da bomba, onde ela foi detonada, elas ficaram como negativos na parede, né? Então é uma evidência, a evidência que da profecia de Zacarias. Quarto, os judeus voltarão para a sua terra. Nós sabemos que desde o ano 46 depois de Cristo, Cláudio mandou que dispersou os judeus, né? E Jerusalém novamente foi destruída no ano 70, previsto por Jesus, e permaneceu até 14 de maio de 1948. Ela permaneceu sem ser como nação, né? E nós vemos só a ascendência de Israel no mundo, né? A cada dia você vai ver, e segundo os escatológicos, né? Os que estudam a doutrina das últimas coisas, eles falam que Israel é o relógio de Deus, né? O mundo todo está com os olhos voltados para Israel, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo a respeito de Israel. Jesus fala em Mateus 24:32, ele diz da seguinte maneira: quando virdes o brotar da figueira, da videira, saber que está próximo o verão. Então, videira, parreira, figueira, tudo se refere a Israel, é símbolo de Israel na Bíblia, né? E o próximo verão se refere à volta do Salvador. Então, que você possa prestar atenção que a cada dia os judeus estão voltando para a sua terra, né? Estão retornando novamente, e é profético, né? Você pode ler em Jeremias 23, que ele fala desse retorno dos judeus para a sua terra. Quinto, Jerusalém não estará sobre o controle dos judeus, dos gentios, né? É profético também, profético que Jerusalém não estaria sob controles dos gentios. Então nós vemos que em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou controle total, né, das suas terras novamente. E você vê, né, recente agora em 2018, que novamente Israel foi criado o Estado de Israel por Donald Trump. Então você vê que as profecias bíblicas só vêm se cumprindo no cenário mundial a respeito de Israel. Sexto, a comunicação instantânea. Você pode ver hoje, né, nós vemos que o celular é uma grande ferramenta e serve comunicação instantânea. E uma profecia na Bíblia, você pode olhar no capítulo 11, versículo 9 de Apocalipse, se referindo aos últimos dias. Deus está falando ali para João, em visão, que nos últimos dias fala de 2 testemunhas, que elas vão profetizar por 1260 dias sobre a terra, e Deus vai permitir que elas sejam mortas, e elas vão ser vistas por todo o globo terrestre ao mesmo tempo. Imagine só, por tribos, línguas, povos e nações, vão ver aquelas testemunhas mortas ali em Jerusalém. E os estudiosos se perguntavam o que seria isso, porque não tinha como, né? Essa profecia foi predita no primeiro 100 anos depois de Cristo. Então faz bastante tempo, né? Mais de 2000 anos que essa profecia foi predita. Mas quando surgiu a televisão, né? A televisão, ela surgiu em 1926. A primeira transmissão pela televisão foi feita em 1926. E eles viram que hoje é possível. E através do celular você vê que os fake news é o que roda aí, notícias sem fundamentos, notícias que não têm valor, né? Valor edificativo, é chamado cultura inútil, né? No cenário. Então você pode ver que hoje o celular é uma grande ferramenta. As pessoas postam um monte de coisas e você vê que chega instantaneamente no seu celular. Então você vai vendo que aqui, ó, é uma profecia que está se cumprindo nos seus dias. Comunicação instantânea. Sétimo, dias de engano. O que nós estamos vivendo hoje, né, irmãos? Os dias de engano, né? Dias de engano, as pessoas querendo se dar bem,
tanto na política, tanto em todas as áreas, na área religiosa, pastores querendo se dar bem à custa, enganando, tem muita coisa acontecendo, mas Deus ainda tem servos fiéis no meio da igreja. Deus ainda conta com pastores que são fiéis, né? É por isso que está acontecendo muita coisa, porque muita gente enganando, e já é predito. Muitos não gostam de ouvir, né? É lamentável que muitos não gostem de ouvir, mas é a realidade que acontece hoje, tanto na área da política quanto na área religiosa. Mas Deus tem, né? Ele disse que surgiriam muitos falsos cristos, falsos profetas, e enganariam a muitos. Então Jesus está falando aqui de enganos. Capítulo 3, lá de Timóteo, fala, né? E fomes e peste, o oitavo, fomes e peste. A fome, você sabe que hoje em dia a fome assola mais de qualquer praga no mundo, né? A fome assola mais do que qualquer praga no mundo, fomes e peste. Nós sabemos que nos Estados Unidos foi feito, ou seja, tem fazendeiros, se você fizer uma pesquisa, tem fazendeiros nos Estados Unidos que ele é pago para não produzir certos tipos de alimento, porque hoje em dia nós podemos, o mundo pode ser abastecido. Então, o que acontece, né? Na área farmacêutica, o que acontece? O nome remédio você já sabe de onde vem. Vem para remediar. Por quê? Porque se houver cura de todas as doenças, né, você sabe que não haverá farmácia. Então é por isso que eles não querem acabar nem com a fome, nem com a peste. Por quê? Porque o povo ficará sujeito sempre debaixo de governantes, né, que dominará a classe mais pobre. Tristeza, né? E o nono é terremotos em vários lugares. Nós sabemos que os terremotos só vêm ascendendo. A cada dia os terremotos vêm acontecendo. A Bíblia registra 33 tipos de terremoto, né? Nós sabemos que aconteceu o terremoto nos dias de Amós. Quando Jesus foi crucificado, houve um terremoto. Quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto. E já nos dias presentes, no século XV, aconteceu 115 terremotos. No século XVI aconteceu 253 terremotos. No século XVII aconteceu 378 terremotos. No século XVIII aconteceu 640 terremotos. No século XIX aconteceu 2.119 terremotos. Então não é para nós nos admirarmos do que acontece hoje no cenário mundial, né? Tudo é evidência de quê? Que Jesus está voltando. E você vê o décimo que fala que nós somos a última geração, está aqui como foi nos dias de Noé. Aí Jesus fala lá em Mateus 24 novamente, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Casavam-se, davam-se em casamento e bebiam. Então o que acontece hoje no cenário, né? A aprovação de várias uniões que não, condenada pela Bíblia, né? A Bíblia está sendo um livro perseguido. Então as pessoas hoje em dia acham que Deus não existe e acham que Deus não vai cobrar. Então nós que cremos na Bíblia, que cremos no Deus da Bíblia, que possamos firmar a nossa confiança nele. Sabe por quê? Porque estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os dias que Jesus ele vem buscar um povo, mas é um povo que está meditando na palavra e vendo o cumprimento das profecias. Que você possa ser abençoado. Medite na Bíblia. Deus abençoe você e a sua família.